Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula de Ética Contábil nesse semestre letivo 2021/3. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu vou apresentar para vocês uma ideia de onde ela veio, como surgiu então esse trabalho e o que ela representa para a nossa sociedade moderna. Para a gente começar, é importante entendermos o momento em que ela foi idealizada ou pensada e criada, né? Nós estávamos logo após a Segunda Guerra Mundial, aproximadamente ali em 1945, e os países, através da organização ou da sua união, como nós conhecemos, né, a Organização das Nações Unidas, então resolvem nesse esforço coletivo realizar uma assinatura e o reconhecimento oficial acontece alguns anos depois. Esse documento, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela vem desse momento em que a humanidade, ou seja, as diversas nações, por meio dos seus representantes, buscava tentar equalizar todo aquele mal, todo aquele sofrimento que havia sido causado durante a Segunda Guerra Mundial. Então, numa tentativa de trazer para a sociedade mais moderna, ou seja, pós-Segunda Guerra Mundial, uma característica mais fraterna, mais humana, enfim, com diversos valores. E a declaração ela representa justamente isso. E é universal, como nós já estudamos, por conta de ser aplicável às diferentes sociedades, países, enfim. É importante então entender e discutirmos sobre isso, né? Eu vou apresentar para vocês daqui a pouco ela por completo, mas vocês vão fazer parte dessa discussão para a gente poder responder essas questões. Elas são reais, aquelas influências, enfim, aquilo que foi proposto é aplicável, é eficaz na sociedade moderna? E uma outra questão que eu deixo, que nós também sempre precisamos refletir, e se não houvessem esses direitos, né, se eles não existissem, como nós teríamos então esse mundo de hoje? Para vocês dizerem a opinião de vocês nesse momento. Pensar sobre isso nos ajuda a entender um pouco melhor sobre a influência de fato que essa declaração trouxe para o que a gente conhece, né, do cotidiano, dos dias de hoje, nessa nova era. Então, aqui eu trago um exemplo para vocês sobre a influência dessa declaração justamente na nossa Constituição, né? A Constituição, como muitos já devem ter ouvido falar, ou estudado, ou sabem disso, é a maior carta de direitos que nós temos, né? Tanto de direitos quanto de deveres. A Constituição é o que regulamenta ou organiza o Brasil como um país. Por isso que nós a chamamos de Constituição da República Federativa do Brasil. E a mais recente das Constituições, para quem não conhece e deseja se aprofundar, vale a pena ver as outras, né, que vieram antes de 1988, mas essa pela qual nós vivemos hoje, que foi criada e assinada em 1988, tomou um formato completamente diferente das anteriores e trouxe, inclusive, logo de início, muitos desses direitos. O Brasil passava por aquele momento pós-ditadura e tentava se reconstruir socialmente, por meio desse avante em relação aos direitos, em relação à igualdade entre os seres que aqui habitam. E aí, junto dessa declaração, junto dessa Constituição, nós temos ali os direitos fundamentais, que podem ser tanto individuais quanto coletivos, no seu artigo 5º, eu não trouxe todos eles aqui, mas vocês podem dar uma olhada, o artigo 5º é talvez um dos maiores artigos da Constituição, onde ele lista diversos, né, direitos que os seres aqui que nascem no Brasil teriam acesso imediatamente, ou seja, é baseado nessa Declaração Universal, não é exatamente igual, mas é inspirado nesse trabalho de valorizar o ser humano e as relações sociais. O artigo 6º também é um exemplo, onde fica um pouco mais claro, eu trouxe ele porque ele é mais breve, né? São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, enfim, temos muitos direitos, né? Por isso que eu coloco para vocês aquela questão anterior. Será que eles são reais? Será que eles são aplicáveis, eficazes? Eles existem no nosso cotidiano? E aí eu quero que vocês reflitam sobre isso. É claro que para refletir sobre algo a gente precisa conhecer, né? Então, antes de eu mostrar a declaração, vou fazer um breve resumo aqui para a gente entender o que nós estudamos até agora. Falamos sobre os valores, né, e o mundo das ideias ou ideais. Seria aí uma espécie de metafísica, um aspecto muito mais subjetivo. E esses valores, eles nascem nesse mundo das ideias e são trazidos para o mundo físico, ou o mundo material, real, enfim, de forma que o ser humano expressa isso para si mesmo e para os outros ao seu redor.
né? Então, os valores são tudo aquilo que nós expressamos, são sentimentos, são ideias, são conceitos de valores que nós temos para sobreviver ao longo da nossa vida. E a consciência, como eu comentei para vocês, ela representa a união de tudo isso, né? Tudo aquilo que o indivíduo possui em si, vícios e virtudes. Então, a consciência ela é de fato o nosso filtro para as ações no cotidiano, no dia a dia. Vimos também algumas das fontes das regras éticas, lembrando mais uma vez que essas não são exclusivas, não são únicas, mas a gente tem a natureza humana, onde se discute ali por meio principalmente da teoria do contrato social, se o ser humano ele tem a sua essência positiva, negativa, meio termo, enfim, e qual seria então a propensão desse ser para agir ao longo da sua vida, né? Se ele é bom, se ele já nasce assim, se ele é influenciado ao longo da vida e etc. A forma ideal e universal do comportamento humano, que é onde nós estamos hoje, nessa aula, com o exemplo da declaração, seria ali um aspecto de que, a partir desses ideais, a partir desse propósito ou desse objetivo, nós teríamos uma humanidade melhor. Se você concorda ou não com a declaração, com os artigos, enfim, com qualquer coisa, é totalmente livre para que você possa refletir. Mas é muito importante que a gente pense, né, diante do contexto de 1945, que naquele momento essa declaração de fato representou uma forma ideal e universal para o comportamento humano. Se ela está ou não sendo cumprida, alcançada, já é uma outra discussão. E aí nós temos também o que eu chamo de busca refletida, que tenta trazer justamente isso, né? Olhar para o passado da humanidade ou para o passado do próprio indivíduo, refletindo ali sobre as suas escolhas, as suas ações, os seus valores, e entendendo a partir dessa reflexão, a partir dessa análise, ou seja, buscando essa reflexão, compreende-se que é possível que haja alguma espécie de melhoramento, que haja uma evolução, de certa maneira, moral para o indivíduo e, consequentemente, para a sociedade que ele vive. A legislação e os costumes, a gente comentou também na outra aula anterior, que são fontes das regras, porque eu não poderia, por exemplo, criar um código de ética que vá contra uma legislação que já existe, que vá contra a Constituição Federal, por exemplo, do Brasil. Uma coisa seria conflitante com a outra. Os costumes, de certa maneira, também são levados em conta porque espera-se que daquele indivíduo, já que ele já possui certos costumes, não adianta eu tentar impor algumas coisas que vão totalmente contra esses costumes. Então imagina, por exemplo, se eu falo para vocês assim, olha, diante do que diz o código de ética, você precisa abandonar a sua cor favorita, ou o seu jeito de andar, o seu jeito de falar para ser um contador. Isso não existe. O seu jeito de falar, a sua cor, os seus gostos, isso são costumes que você possui e que não é necessário que você abandone eles. Na verdade, o que o código ou os códigos, né, as regras éticas vão fazer é justamente incorporar isso, né, trazer para dentro do próprio código ou das regras, de modo que não se desrespeite essas partes. E existem muitas outras fontes também de regras éticas, né? Nós podemos citar a própria conduta do ser humano, além da sua natureza, podemos citar também o espelho de outros códigos, enfim, podem haver diversas vertentes para criar ali o que é necessário diante do que nós temos ou conhecemos como regras éticas nos dias de hoje. Então aqui a seguir eu deixo para vocês algumas sugestões para reprisar ou enfim reforçar essa parte, tá, do que a gente chama de ética ideológica. São 2 livros aqui, né? O Mundo de Sofia é muito conhecido, é um livro muito interessante, muita gente considera ele, de certa maneira, um pouco adolescente, né? Um conteúdo, ele é uma filosofia criada para um grupo relativamente mais jovem, né? Para quem é católico, enfim, tem aí uma certa influência do cristianismo, o livro da Cabana ao lado, que é fenomenal, né? Os dois, enfim, são grandes obras e esses materiais nos ajudam a refletir um pouco sobre isso que nós estamos discutindo na disciplina, por isso que eu trouxe eles aqui. Podem haver outros, tá? Mais uma vez. Mas são 2 excelentes livros que muito provavelmente alguém que você conhece, se você só gosta de ler no papel, né? Enfim, vai ter uma cópia desse livro e se você procurar também é possível acabar encontrando esses materiais na internet. Aí eu tenho aqui O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell. Não é tão usual as pessoas terem esse livro, ele não é tão conhecido, mas é fenomenal. Vale muito a pena que vocês estudem ou conheçam um pouquinho dessa história. Inclusive tem um breve documentário
sobre o Joseph Campbell, né? Uma entrevista com ele, na verdade, no YouTube, que vocês podem acessar também gratuitamente. É um bate-papo onde ele explica exatamente essa ideia em que se discute as inúmeras mitologias da história da humanidade e ele consegue demonstrar, ou pelo menos tenta provar isso, que na verdade essas mitologias, o que as religiões abordam, o que as culturas abordavam, partem sempre de um princípio muito semelhante, muito igual. E aí justamente é essa ideia que nós precisamos ter nesse primeiro momento. Compreender quem é esse herói de mil faces, né, o que isto representa, a chamada jornada do herói, para justamente associar com aquilo que nós estamos buscando, como vocês estão vendo aí no meio da tela, tem um símbolo do nosso curso, né, que muita gente às vezes até conhece o símbolo, mas não sabe o que ele significa. E por fim, o filme do Matrix, que é para mim um clássico, apesar de nos dias de hoje já estar um pouquinho mais antigo, né, de 1999, mas ele consegue justamente mostrar essa jornada do herói. Para quem gosta de ação, é um excelente filme, e para quem gosta de filosofia, ele é um excelente filme também. É só você dar mais atenção aos diálogos do que a parte de ação, enfim, aos tiros e explosões e etc., né, as lutas. Mas se você der um pouquinho de atenção a quem são os personagens e o que eles representam, principalmente pelos seus nomes, a forma de se expressar, vocês vão cada vez entender mais o que é essa ética ideológica, né? Esse conjunto de valores e essa jornada do herói que nós precisamos conhecer. Então, para vocês, eu vou deixar depois o modelo da primeira avaliação, lembrando aí todos os exercícios de fixação, né? As respostas podem ser feitas no caderno de maneira escrita, daí tem que tirar uma foto, enviar o arquivo, ou podem também ser enviadas por Word ou PDF, né? Enfim, direto no envio de arquivos, assim como as tarefas. Eu vou permitir, já adiantando, a troca de ideias, a colaboração entre alunos, isso eu fazia também no presencial, não vejo problema, até porque cada um responde a sua, né? O envio vai ser individual, isso é importante, e caso vocês tenham alguma dúvida sobre qualquer questão, vocês podem me perguntar diretamente também, assim como podem conversar entre os colegas. Eu acredito que o momento que nós estamos nos permite entender que prova não é só aquilo que você decorou, aquilo que você memorizou, mas é principalmente aprender a expressar aquilo que você aprendeu. Que muitas vezes o aluno ele sabe, ele aprendeu, mas ele tem dificuldade de colocar isso em palavras, em escrever. E esse é o momento que nós estamos construindo agora. Então eu vou mostrar para vocês aqui rapidinho. Essa aqui é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que nós vamos utilizar como base na nossa próxima aula. Eu vou deixar ela disponível para vocês nesse formato PDF mesmo. E vocês podem procurar um pouco sobre ela, aprofundar um pouco mais sobre a história, né? Como vocês podem ver, a gente tem aqui cerca de 30 artigos, tá? Ela não é grande, são 7 páginas, mas ela é pequenininha, um material bem condensado, mas que importa muito para a sociedade nos dias de hoje. Então, na próxima aula nós vamos estudar artigo por artigo, vou fazer alguns comentários. É interessante que vocês já tenham ela, que vocês reprisem comigo aí, releiam, enfim, para que a gente possa, pelo menos uma vez na vida, ter feito a leitura, né, dessa declaração e discutido sobre ela. E para a aula de hoje, eu vou deixar aí à disposição de vocês, né, para a aula de hoje e a próxima aula também, com a declaração já lida e estudada, eu vou deixar aqui para vocês essa questão. Você vai escolher dentro da Declaração Universal 2 artigos e com as suas palavras vai responder justificando se esses artigos eles são ou não aplicados na sociedade brasileira. Tá? Justificando é apresentando razões pela qual você acredita que é ou não é. Então eu vou comentar mais sobre isso na nossa próxima aula. Eu vejo vocês lá então, fico aguardando aí qualquer dúvida, caso tenha surgido alguma coisa. Estou sendo bem breve, que é para a gente poder adiantar nos nossos estudos e logo logo chegar aí na ética profissional, que é o que eu acredito que todo mundo está esperando, né? Então participem lá no nosso grupo de WhatsApp, deixem aí as suas sugestões, críticas, enfim. Estou sempre à disposição. Obrigado pela atenção, bons estudos e até a próxima.